Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá na boca do povo, né? O impacto da inteligência artificial generativa no mercado de trabalho. Aham, É uma coisa que gera muita discussão. Tem gente que acha que vai ser ótimo para a produtividade, outros já ficam com medo de desemprego geral. pois é, um debate intenso. E esse tema é super importante para o Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo, sabe? Porque mexe diretamente com a garotada, com os mais jovens que estão começando a vida profissional agora. Exatamente. E para a gente tentar entender o que já está acontecendo, não só o que pode acontecer, vamos usar uma imagem forte, quase um aviso antigo. O tal do canário na mina de carvão. Essa é boa. Canário na mina de carvão. Para quem talvez não conheça, vale lembrar rapidinho, né? Sim, sim. Lá no século XIX, começo do XX, os mineiros levavam canários, em gaiolas, lá para dentro das minas. E tinha um motivo bem prático para isso, né? Tinha. É que os canários, eles são muito mais sensíveis que nós a certos gases tóxicos, tipo monóxido de carbono, metano, gases que você não vê, não sente o cheiro. Ah, entendi. Então, se tivesse algum vazamento perigoso lá embaixo, o passarinho começava a passar mal. Ficava agitado, adoecia, às vezes até morria, bem antes dos mineiros sentirem qualquer coisa. Funcionava como um alarme vivo, um sinal para sair correndo dali. Isso, um sistema de alerta precoce. E qual a ligação disso com a inteligência artificial hoje, então? Bem, a analogia é que talvez os trabalhadores mais jovens, especialmente aqueles em funções que estão mais expostas, né, a essas novas ferramentas de IA, eles podem ser os nossos canários de hoje. Não que só eles vão ser afetados, claro que não. Mas os problemas, os ajustes que eles estão enfrentando agora, talvez sejam os primeiros sinais, sabe, os alertas, de mudanças maiores que podem vir a afetar todo mundo depois. Entendi. É como se eles estivessem na linha de frente sentindo primeiros tremores dessa mudança toda. Exato. E para a gente analisar isso com dados concretos, não só com achismos, a gente vai se basear num estudo bem recente. Acabou de sair, 26 de agosto de 2025. O título é Canários na Mina de Carvão. 6 fatos sobre os efeitos recentes da inteligência artificial no emprego. Um título direto. Sim, dos pesquisadores lá de Stanford, Eric Brynjolfsson, Bharat Chanda e Huiyu Shen. E o legal desse estudo, que dá peso para ele, é de onde vêm os dados. Eles conseguiram acesso a dados administrativos, assim, super detalhados e frequentes da maior empresa de processamento de folha de pagamento dos Estados Unidos, a ADP. Eles têm dados de muita gente, né? Milhões de trabalhadores. E atualizados até julho de 2025. É quase assim uma foto em tempo real do que está rolando no mercado de trabalho americano. Então, a nossa ideia aqui é justamente essa. Sair do o que pode acontecer e investigar o que já está acontecendo, com base nessas evidências mais recentes. Vamos dar uma olhada nesses 6 fatos que os pesquisadores destacaram. Isso. Vamos ver como a IA já está começando a mexer as peças nesse tabuleiro do emprego lá nos Estados Unidos. Preparado, então? Vamos começar a desembrulhar isso. Qual é o primeiro fato-chave que, assim, salta aos olhos logo de cara nos dados? Olha, o primeiro achado é bem direto e talvez seja o mais preocupante, né? Eles encontraram uma queda bem forte no emprego para trabalhadores que estão bem no comecinho da carreira, especificamente a galera de 22 a 25 anos. E isso nas ocupações que são consideradas mais expostas à IA generativa. Essa tendência ficou bem clara ali a partir do final de 2022, justamente quando essas ferramentas, tipo o ChatGPT, começaram a bombar. Queda forte, a gente está falando de quanto, mais ou menos, dá para ter uma ideia? O estudo calcula, é uma queda relativa, né, comparando com os menos expostos, de mais ou menos 13% no emprego para essa faixa etária, 22, 25 anos, nos cargos mais expostos. 13%? É. E um detalhe importante, eles tentaram controlar por outras coisas que poderiam afetar as empresas, sabe? Crise no setor, mudança na economia. A ideia é tentar isolar mesmo o efeito da exposição à IA. Entendi. E eles dão exemplos de profissões onde isso ficou mais claro, para a gente visualizar melhor. Dão sim, tem uns casos bem claros.
Desenvolvedor de software júnior, por exemplo. Nessa idade, 22, 25 anos, a queda no emprego foi de quase 20% desde o pico ali no fim de 2022. Nossa, 20%? É muita coisa. Muita coisa. E um padrão bem parecido apareceu para representante de atendimento ao cliente, também jovem. São duas áreas onde a IA generativa, vamos combinar, tem uma aplicação bem direta, né? Faz sentido. Mas, e os outros? Os trabalhadores mais velhos nessas mesmas áreas, ou gente em áreas diferentes, como fica essa comparação? Aí é que a coisa fica interessante. E reforça a ideia do canário. Nessas mesmas áreas expostas à IA, tipo desenvolvimento, atendimento, os trabalhadores com mais experiência, com mais de 25 anos, não tiveram essa queda. O emprego deles ficou estável ou até subiu um pouquinho. E nas áreas consideradas menos expostas à IA, pensa aí, auxiliar de enfermagem, cuidador, aí o emprego para os jovens, na verdade, cresceu, e cresceu mais rápido que para os colegas mais velhos. Que curioso. Que encaminha as áreas no meio do caminho, né? Tipo gerente de marketing e vendas. Eles classificaram as ocupações em 5 grupos, de menos a mais exposta. Marketing e vendas está no 4º grupo. Lá também teve queda para os jovens, mas foi menor do que no grupo mais exposto de todos. Entendi. Então o primeiro sinal de alerta parece bem focado mesmo. Jovens, recém-chegados, em áreas onde a IA já consegue fazer bastante coisa ou ajudar muito. Mas e o cenário geral do emprego? A economia americana não continuou criando vagas nesse tempo? Isso leva ao segundo fato, certo? Exatamente. O segundo fato coloca isso em perspectiva. Apesar do mercado de trabalho americano ter continuado forte, né, criando bastante emprego depois da pandemia, o crescimento específico para essa turma de 22 a 25 anos meio que parou, estagnou desde o fim de 2022. Peraí, quer dizer, a maré geral do emprego estava subindo, mas esse grupo ficou meio parado na areia. Essa é uma boa imagem, é isso mesmo. Os dados mostram que as outras faixas de idade continuaram vendo o emprego crescer nesse período, mas os jovens de 22 a 25 destoaram. E aí, ligando com o que a gente acabou de falar, essa estagnação deles parece muito ligada àquela queda forte nas áreas mais expostas à IA. Faz todo sentido. A queda em áreas importantes puxa a média deles para baixo. Essa diferença entre as áreas mais e menos expostas é muito grande nos números. É bem visível, sim. Se a gente pega o período de outubro de 2022 a julho de 2025, nas ocupações menos expostas, os 3 primeiros grupos, 60% das ocupações com menos exposição, o emprego cresceu bem para todo mundo, entre 6% e 13%. Ok. Agora, olha o contraste. Nas ocupações mais expostas, os 2 últimos grupos, os 40% mais expostos, o emprego para a galera de 22 a 25 anos caiu 6%. Caiu? Caiu 6%. Enquanto isso, para os trabalhadores mais experientes, tipo 35 a 49 anos, nessas mesmas áreas expostas, o emprego cresceu mais de 9%. Nossa, que diferença brutal. Um grupo caindo 6%, outro subindo 9%. Nas mesmas áreas, só muda a idade. Isso levanta uma dúvida, né? Será que qualquer uso da IA está causando essa aparente substituição para os mais jovens? Ou tem tipo de uso que é diferente? O terceiro fato fala disso, não é? Automação versus aumento. Exato. O terceiro fato traz essa nuance que é super importante. O declínio no emprego dos iniciantes parece focado nas aplicações de IA que tendem a automatizar tarefas. Quer dizer, que substituem o trabalho humano, e não naquelas que tendem a aumentar a capacidade humana, a complementar o trabalho. Essa distinção parece chave. Mas como é que eles conseguiram medir isso? Separar uma IA que substitui de uma que ajuda, isso parece difícil. Olha, a forma como eles fizeram foi bem criativa. Eles usaram dados de um outro trabalho que se baseia no Índice Econômico da Anthropic. Esse índice analisa milhões de conversas reais de gente usando o modelo de IA Cloud. E aí, outros pesquisadores classificaram essas conversas. Classificaram? Como assim? Que tipo de categorias eles usaram? Basicamente, eles dividiram as conversas em 2 potes grandes. Um é o das automativas,
Só aquelas conversas onde a pessoa meio que dá uma ordem e espera a IA fazer, sem muita interação. Tipo, escreve um e-mail de marketing sobre o produto X, ou pedir para a IA, corrija os erros neste código aqui, e ela vai lá e faz. Tá, delegação de tarefa. Isso. O outro pote é o das aumentativas, que envolve mais colaboração. Por exemplo, usar a IA para ter ideias juntos, refinar um texto, me ajuda a pensar nos títulos melhores para esse artigo, ou pedir para a IA explicar um conceito complicado, ou ainda usar para revisar um trabalho que a pessoa já fez. Dá uma olhada aqui, está bom? Ah, entendi a lógica. As automativas são mais faz para mim, as aumentativas são mais me ajuda a fazer ou me ensina. E os dados de emprego confirmaram que essa diferença importa. Confirmaram, e de forma bem clara. O estudo mostra que as profissões onde o uso automativo da IA era mais comum foram justamente as que tiveram as maiores quedas no emprego para os jovens de 22 a 25. Por outro lado, nas profissões onde o uso era mais aumentativo, essa queda não apareceu. Aliás, no grupo de profissões com mais uso aumentativo, o emprego para os jovens até cresceu bem. Puxa, isso reforça muito a ideia de que não é só a IA existir, mas como ela é usada, que faz a diferença, né? Exatamente. Usos que substituem tarefas parecem cortar vagas de entrada. Usos que complementam, que ensinam, parecem não ter esse efeito negativo, talvez até positivo. Isso é fascinante mesmo. Sugere que a forma de implementar a tecnologia pode ser decisiva. Mas ainda fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que não tem outros fatores aí no meio? Sei lá, talvez as empresas que usam mais IA automativa também foram mais afetadas por juros altos ou estão em setores que demitiram mais jovens por outros motivos? O quarto fato tenta limpar mais essa análise, né? Tenta sim. O quarto fato vai direto nesse ponto da causalidade. Ele mostra que essa queda no emprego dos jovens expostos à IA continua aparecendo mesmo depois de usar uns controles estatísticos bem fortes para descontar fatores que afetam a empresa inteira num certo período. Eles usam uma técnica chamada regressão com efeitos fixos de firma-tempo. Efeitos fixos de firma-tempo. Nossa, nome complicado. O que isso quer dizer na prática, assim, para a gente entender? Imagina que uma empresa inteira teve um mês ruim, sei lá, por causa dos juros ou uma decisão interna de cortar custos geral. Isso afetaria todo mundo naquela empresa, naquele mês, certo? Certo. Os efeitos fixos funcionam como um filtro. Eles tiram da conta o impacto desses choques que são comuns para todo mundo na firma. Aí permite comparar de forma mais justa os trabalhadores mais e menos expostos à IA dentro da mesma empresa e no mesmo período. A análise também considera se a empresa já costumava contratar mais ou menos jovens em certas áreas antes. Ah, ok. É uma forma de tentar comparar banana com banana, mesmo que elas estejam em cestas diferentes. E qual foi o resultado depois de passar esses filtros todos? O efeito da exposição à IA continuou lá? Continuou. E bem claro. Mesmo com todos esses controles, a diferença no emprego entre o grupo de jovens 22, 25 anos, no grupo mais exposto à IA, e o grupo no menos exposto ainda foi de uns 12 pontos logarítmicos negativos, o que dá mais ou menos aquela queda relativa de 13%. Ah, o mesmo número de antes? Exato, e estatisticamente significativo. Já para as faixas de idade mais velhas, os efeitos calculados assim foram bem pequenos e não significativos. Então isso reforça a ideia de que não é só, sei lá, uma crise no setor de tecnologia que por acaso emprega muito jovem em área de IA. É um argumento forte contra isso. O padrão de impacto diferente ligado à exposição à IA parece se manter firme mesmo olhando dentro das empresas. Entendido. O ajuste parece estar vindo no número de vagas para os jovens nessas áreas e de forma consistente. Mas, e o bolso? A pressão da IA está fazendo o salário desses iniciantes cair? O quinto fato olha para isso. O quinto fato traz algo talvez um pouco inesperado. Até onde a análise foi, julho de 2025, os ajustes estavam acontecendo principalmente na quantidade de empregos, não tanto na remuneração. Ah, é? Sim. Quando eles olharam os dados de salário base anual ajustado pela inflação, claro, eles não viram aquela mesma diferença gritante entre idades ou níveis de exposição à IA que apareceu nos dados de emprego.
os salários pareciam mais estáveis entre os grupos. Ué, curioso. Por que será que os salários não acompanharam a queda nas vagas para esses jovens? Tem alguma hipótese? Tem algumas explicações possíveis, sim. Uma é a tal da rigidez salarial de curto prazo. Salário principalmente de quem já está empregado não costuma cair fácil, mesmo com menos demanda. As empresas muitas vezes preferem ajustar a quantidade, contratar menos, demitir, do que cortar salário nominal, que pode desmotivar muito a equipe. Faz sentido. Outra possibilidade, que os autores até comentam citando outros economistas, é que talvez estejam acontecendo efeitos contrários que acabam se anulando na média. Tipo, a IA substitui tarefas mais simples, o que poderia até aumentar o salário médio da ocupação se sobrassem só as complexas. Mas também pode substituir tarefas mais especializadas, o que puxaria o salário médio para baixo. No curto prazo, o resultado líquido na média salarial pode ser pequeno. Entendi. Ajustar a quantidade é mais rápido, talvez menos doloroso internamente do que mexer no salário. Por enquanto, o aperto está na porta de entrada mesmo. E como toda pesquisa séria faz, eles devem ter testado se essas conclusões aguentavam o tranco em diferentes cenários, né? É o sexto fato sobre a robustez dos achados? Isso mesmo. O sexto e último fato é crucial para a gente confiar nos resultados. Ele mostra que as descobertas principais foram bem consistentes. Elas se mantiveram em vários testes de robustez e análises com amostras diferentes. Que tipo de teste eles fizeram para ter essa segurança? Para ver que não era só um acaso ou algo muito específico? Fizeram vários testes importantes, olha só. Primeiro, tiraram o setor de tecnologia da análise. Empresas e ocupações de tech saíram. E os padrões de queda para os jovens em áreas expostas continuaram lá. Ou seja, não é só uma coisa do setor de tecnologia. Depois, separaram trabalho remoto. Viram as ocupações que permitem e as que não permitem trabalhar de casa. A queda para os jovens expostos à IA apareceu nos dois grupos, o que sugere que não é só uma questão de terceirização facilitada pelo remoto, nem só a bagunça do home office. Interessante. Também olharam mais para trás, desde 2018, e viram que a diferença entre mais e menos expostos à IA realmente piora depois do fim de 2022, quando a IA generativa decolou. Isso ficou bem claro usando aquelas medidas da Anthropic de automação versus aumento. Confirma o timing, então. Analisaram por nível educacional. Separaram ocupações que exigem mais ou menos diploma universitário. Os resultados não parecem ser só por causa de uma suposta queda na qualidade da educação na pandemia. E aqui tem um detalhe curioso. Nas ocupações de menor escolaridade, ter mais experiência pareceu proteger menos do impacto da IA. Nessas áreas, a diferença de emprego por exposição à IA foi vista até em gente na faixa dos 40 anos. Nossa, até 40 anos. Complicado. E fizeram outros testes também. Viram que os padrões eram parecidos para homens e mulheres, usaram amostras que deixavam empresas entrar e sair da análise ao longo do tempo, incluíram gente que trabalha meio período ou temporário. Os resultados se mantiveram. Puxa! Eles também compararam rapidinho com dados de outra pesquisa do governo americano, a CPS. E mostraram que, para esse tipo de análise bem detalhada, cruzando idade, ocupação, tempo, os dados da ADP são mais estáveis, mais ricos, permitem ver esses padrões com mais clareza do que a CPS, que para grupos pequenos assim pode ter mais ruído. Ufa! Parece que eles realmente viraram a análise do avesso para ter certeza. Então, voltando para a nossa imagem lá do começo, os canários estão ficando quietos em algumas partes da mina. O que isso nos diz sobre o porquê? Por que os mais jovens primeiro? Qual a hipótese principal dos autores para explicar isso? A hipótese que eles colocam na mesa é bem instigante. Eles sugerem que a IA, do jeito que ela é treinada hoje, com aquele mundaréu de texto, de dados digitais, talvez seja melhor em replicar ou substituir o que a gente chama de conhecimento codificado. Conhecimento codificado, tipo que está nos livros, manuais? Isso, aquele conhecimento que está escrito, que está formalizado, que a gente aprende na escola, na faculdade, nos cursos, o book learning, como eles chamam em inglês. E isso seria diferente do conhecimento tácito, imagino. Aquele que a gente pega na prática, no dia a dia. Exatamente, o conhecimento tácito. Esse é mais difícil de explicar, de botar num manual.
São as manhas, os macetes, a intuição para resolver um pepino específico, o jeito de lidar com as pessoas no trabalho, coisas que a gente geralmente aprende com o tempo, com a experiência real, sabe? Sei. A hipótese é, como os mais jovens, por definição, tiveram menos tempo para juntar esse conhecimento tácito, eles dependem mais daquele conhecimento codificado que trouxeram da formação. Se a IA é boa justamente em lidar com esse conhecimento codificado em certas áreas, os jovens acabam se tornando mais substituíveis naquelas tarefas iniciais. Enquanto quem está mais tempo na estrada, com mais conhecimento tácito na bagagem, talvez consiga se manter relevante por mais tempo, focando em coisas que a IA ainda não faz tão bem. Faz sentido. É essa linha de pensamento. E ela até se encaixa com aquele achado sobre experiência a proteger menos em cargos de menor escolaridade. Talvez o tipo de conhecimento tácito que se acumula nessas funções seja diferente ou menos valorizado pelas empresas agora do que o conhecimento tácito em funções que exigem mais estudo formal. Isso dá muito o que pensar sobre o valor da educação formal versus a experiência prática daqui para frente. E como essa balança pode pesar diferente dependendo da área, né? Então, para a gente amarrar tudo, a mensagem principal que sai desses dados todos é que, sim, já tem evidência concreta de muita gente bem recente de que a IA generativa está começando a ter um impacto real, mensurável e o ponto-chave, desproporcional nos empregos de quem está começando nas áreas mais expostas, pelo menos lá nos Estados Unidos. Exato. E esses ajustes, por enquanto, estão vindo mais pela quantidade de vagas do que pelo salário. E o impacto parece maior onde a IA está sendo usada para automatizar tarefas, e não só para ajudar. Reforçando a nossa analogia, são sinais de alerta claros. Os clanários estão mostrando que o ambiente pode estar mudando. É algo para todo mundo ficar de olho. Governos, escolas, empresas e nós mesmos planejando nossas carreiras. Com certeza. Isso deixa a gente com uma provocação final, né? Para a gente pensar se essas são as tendências que estão começando a aparecer, como a gente se prepara? Como as escolas, as universidades, os cursos profissionalizantes podem se adaptar? Será que a gente precisa focar ainda mais em desenvolver aquelas habilidades que a máquina não faz bem? Pensamento crítico, criatividade, colaboração, jogo de cintura? Ou talvez a gente precise repensar como cultivar e valorizar o tal do conhecimento tácito, a capacidade de aprender a aprender, de se virar, desde o comecinho da carreira. São perguntas difíceis, mas que a gente precisa começar a responder, né? Perguntas essenciais para a gente navegar nesse mundo novo. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nesta análise dos dados e queremos reforçar o papel do Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo em trazer discussões como esta, buscando sempre conteúdos importantes sobre o futuro da educação, da ciência e da inovação nesse cenário de tanta transformação. Ficamos por aqui.